A escalada do arrependimento. Marcos e Laura eram casados há 12 anos. No início, o relacionamento deles era tudo o que ambos desejavam. Marcos, um engenheiro dedicado, sempre fez de tudo para garantir uma vida confortável para a família. Laura, por sua vez, era professora e sempre valorizava o equilíbrio entre sua vida profissional e a vida familiar. Tiveram 2 filhos, Helena e Lucas, e construíram uma casa bonita num bairro tranquilo. Pareciam o casal perfeito aos olhos dos amigos e parentes. Com o passar dos anos, a rotina tomou conta do casamento. Marcos trabalhava cada vez mais para garantir um futuro melhor, enquanto Laura começou a sentir que sua vida estava estagnada. Ela queria novas experiências, mas não sabia exatamente o que procurava. Foi então que conheceu Felipe, um personal trainer charmoso e cheio de vida, que trabalhava na academia onde ela treinava. O que começou como conversas inocentes após os treinos, logo evoluiu para algo mais intenso. Felipe era atencioso e fazia Laura sentir-se especial de uma maneira que não sentia há muito tempo. Ela começou a se envolver emocional e fisicamente com ele, acreditando que merecia mais do que Marcos poderia lhe oferecer naquele momento. Enquanto isso, Marcos não suspeitava de nada. Trabalhava mais do que nunca para um grande projeto na empresa, visando uma promoção que transformaria sua carreira. Mas, ao contrário de Laura, Marcos nunca deixou de amá-la. Ele acreditava que as dificuldades que enfrentavam eram apenas fases da vida, normais em qualquer casamento longo. Com o tempo, as ausências de Laura começaram a ficar mais frequentes e difíceis de explicar. Ela inventava compromissos que não existiam, passava mais tempo na academia, e evitava momentos de intimidade com Marcos. Ele começou a perceber mudanças no comportamento dela, a frieza, o distanciamento e, principalmente, o olhar distante que ela tinha quando estavam juntos. Foi então que Marcos resolveu investigar. Ele começou a reparar nas mensagens que Laura trocava no celular, nas ligações escondidas e nos pequenos deslizes que ela cometia. Certo dia, sem que ela soubesse, ele contratou um detetive particular para seguir Laura. A confirmação veio como um soco no estômago: Laura estava traindo com Felipe. A raiva e a dor foram imensas, mas Marcos era um homem meticuloso. Ele decidiu que, ao invés de confrontá-la imediatamente, planejaria uma vingança cuidadosa. Ele não queria simplesmente uma discussão ou um divórcio amargo, queria que Laura sentisse o peso das consequências de suas ações. Marcos começou a agir de forma fria e calculada. Primeiro, ele foi ao banco e transferiu a maior parte do dinheiro da conta conjunta para uma conta apenas em seu nome. Depois, foi ao advogado e começou a preparar o processo de divórcio, garantindo que teria guarda dos filhos e ficaria com a casa e os bens. Tudo isso sem que Laura percebesse o que estava acontecendo. Enquanto isso, Laura continuava seu caso com Felipe, acreditando que estava vivendo uma paixão que valia qualquer risco. Ela já pensava em como poderia viver uma vida nova com ele, longe de Marcos e das responsabilidades que a família lhe impunha. Mas Felipe não estava interessado em compromisso sério. Para ele, Laura era apenas uma aventura. O confronto decisivo. A virada veio numa noite, quando Marcos pediu para eles conversarem. Laura estava distraída, esperando que fosse uma daquelas conversas banais sobre o trabalho ou os filhos. Mas, ao invés disso, Marcos colocou na mesa todas as provas da traição, fotos, mensagens, tudo o que ele havia descoberto. O choque foi instantâneo. Laura ficou pálida, sem palavras. Ela tentou se defender, dizer que aquilo não significava nada, mas a verdade era incontestável. Marcos não levantou a voz. Ele apenas disse que queria o divórcio. Explicou que já havia tomado todas as providências legais e que ela não ficaria com nada. Os filhos ficariam com ele, a casa seria dele, e ela sairia do casamento sem um centavo, apenas com suas roupas e pertences pessoais. Laura ficou desesperada. Tentou implorar, chorou, prometeu mudar, mas Marcos estava determinado. A traição havia destruído qualquer possibilidade de reconciliação. Ele havia passado noites sem dormir, refletindo sobre a situação, questionando onde havia errado, mas, no fim, percebeu que essa traição não era resultado de uma falha pessoal, e sim das escolhas de Laura. A confiança, algo que ele valorizava acima de tudo, fora despedaçada.
Nos dias seguintes, Laura tentou retomar o controle da situação, mas percebeu que havia perdido tudo. Felipe, ao saber que o casamento dela havia terminado, afastou-se rapidamente, mostrando que nunca teve intenção de construir algo sério. Ele passou a evitá-la, respondendo suas mensagens de forma seca e ausente. O sentimento de rejeição que começou a crescer em Laura era uma ferida profunda, ainda mais dolorosa do que o rompimento com Marcos. A espiral de Laura. Sem o apoio de Felipe, sem a estabilidade de sua casa e sem a presença constante de seus filhos, Laura caiu em um estado de desespero. Sua mente estava sobrecarregada com pensamentos de culpa, arrependimento e frustração. Ela percebeu, tarde demais, que as promessas de excitação e novidade que Felipe oferecera eram vazias, e que ela havia destruído sua própria família por uma ilusão. Ela tentou reatar laços com alguns amigos, mas a notícia da traição havia se espalhado rapidamente. Muitos a viam como a vilã, a mulher que havia traído um marido trabalhador e dedicado. Mesmo entre os amigos que permaneceram, a dinâmica havia mudado, havia uma desconfiança silenciosa, uma hesitação que Laura sentia cada vez que tentava se abrir. Os filhos, Helena e Lucas, agora viviam exclusivamente com Marcos. Embora Marcos não quisesse envenená-los contra a mãe, a ausência dela e o que ouviram nas conversas com amigos e parentes começou a influenciar suas percepções. Lucas, o mais novo, muitas vezes ficava confuso e triste. Perguntava por que a mãe não estava mais em casa, e as respostas evasivas de Laura não ajudavam a acalmar sua dor. Helena, já adolescente, havia se tornado mais reservada e, secretamente, culpava a mãe pelo colapso da família. Quando Laura tentava visitá-los, as interações eram tensas e desconfortáveis. O brilho nos olhos de seus filhos que antes a enchia de orgulho agora era substituído por olhares frios e distantes. Era como se ela fosse uma estranha para eles. A ascensão de Marcos. Enquanto Laura afundava em sua espiral de arrependimento e solidão, Marcos focava na reconstrução de sua vida. Ele havia finalmente conseguido a promoção pelo qual tanto lutara. O trabalho duro havia valido a pena, e ele agora tinha uma posição de liderança na empresa, algo que sempre foi um sonho distante. Ele sabia que a nova estabilidade financeira garantiria uma vida confortável para seus filhos. Mas, além disso, Marcos começou a cuidar mais de si mesmo. Inscreveu-se em uma academia, algo que sempre adiava devido à carga de trabalho, e redescobriu um gosto por esportes que havia perdido ao longo dos anos. Ele fez novos amigos, começou a sair mais, e eventualmente, conheceu uma mulher que, ao contrário de Laura, o respeitava profundamente. No início, Marcos estava relutante em se envolver em um novo relacionamento. A traição de Laura deixará cicatrizes profundas, e ele temia ser ferido novamente. Mas com o tempo, ele aprendeu a confiar novamente, e esse novo relacionamento floresceu lentamente, com base no respeito e na honestidade. Seus filhos também se afeiçoaram à nova parceira de Marcos, e a casa, que antes parecia cheia de dor e ressentimento, agora se enchia de risos e momentos de alegria. O declínio de Laura. Para Laura, os dias tornaram-se longos e solitários. Ela tentou, de todas as maneiras, reconquistar algum senso de normalidade em sua vida. Voltou ao trabalho como professora, mas a dor emocional continuava a afetar seu desempenho. Ela sentia o julgamento silencioso de seus colegas e a desconfiança dos pais de alunos que ouviam rumores sobre seu divórcio. Seu apartamento alugado era pequeno e vazio, refletindo o estado de sua vida emocional. Ela passava horas em silêncio, olhando para as fotos antigas da família, tentando entender onde tudo dera errado. As lembranças de momentos felizes com Marcos e as crianças a torturavam. Ela desejava poder voltar no tempo, mas sabia que isso era impossível. Eventualmente, Laura buscou ajuda profissional para lidar com sua depressão e culpa. O terapeuta ajudou a entender que, embora suas escolhas fossem erradas, ela ainda tinha a chance de seguir em frente e reconstruir sua vida de alguma forma. Mas essa reconstrução seria solitária e longa. Reflexões finais. Laura, sozinha em seu pequeno apartamento, passou a conviver diariamente com o arrependimento. O que antes parecia uma busca por algo excitante revelou-se um erro devastador. Ela perdeu mais do que um casamento, perdeu a confiança dos filhos e a própria paz de espírito.
O vazio deixado pela traição nunca foi preenchido, e sua vida tornou-se uma longa reflexão sobre as escolhas que a destruíram. Marcos, por outro lado, seguiu em frente. Reconstruiu sua vida com seus filhos e uma nova parceira, deixando o passado para trás. As cicatrizes da traição permaneceram, mas ele encontrou forças para recomeçar. Sua maior vitória foi a paz que conquistou, enquanto Laura ficou com as consequências de suas ações, sozinha com seu arrependimento.